Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. E o objetivo desse programa é trazer a mensagem de Deus ao seu coração, a mensagem de salvação eterna, uma mensagem de amor do nosso Deus e Pai. O nosso irmão Eduardo vai trazer esta mensagem porque o Senhor preparou no coração dele esta mensagem para você hoje. E cada mensagem que nós entregamos, ela tem um tema. E o tema dessa mensagem, o nosso irmão vai falar qual é o tema da mensagem, porque quando tem o tema da mensagem, fica mais fácil para você entender a mensagem. Meu irmão, qual é o tema da mensagem? Cristo, a rocha eterna. Cristo, a rocha eterna. Fica conosco, são meia hora de programa. Se a fé já se deu na muito excelente palavra de Deus, que mais se dirá do que já se falou? Aqui em Jesus o refúgio logrou. Não temas, ser forte, contigo estou. Irei socorrer-te, pois teu Deus eu sou. Vou fortalecer-te, em pé te firmar, porque minha destra te sustentará. Por águas profundas te faço passar, mas rios de dor nunca vão transbordar. Pois em teus problemas te abençoarei, e tua tristeza santificarei. Será minha graça a tua porção. O fogo não vai consumir-te jamais, mas purificado qual ouro serás. Ainda em velhice meu povo irá, meu terno e constante amor desfrutar. Qual nívea coroa as cães lhe serão, e eles descanso em meu seio terão. Aquele que em Cristo refúgio achou, não vou desertá-lo a mercê do opressor. Por mais que o Hades o tente abalar, eu nunca, não, nunca o hei de deixar. Se a fé já se deu na muito excelente palavra de Deus, que mais se dirá do que já se falou? Aqui em Jesus o refúgio logrou. Não temas, ser forte, contigo estou. Irei socorrer-te, pois teu Deus eu sou. Vou fortalecer-te, em pé te firmar, porque minha destra te sustentará. Por águas profundas te faço passar, mas rios de dor nunca vão transbordar. Pois em teus problemas te abençoarei, e tua tristeza santificarei. Será minha graça a tua porção. O fogo não vai consumir-te jamais, mas purificado qual ouro serás.
Olá, amigo telespectador, mais uma vez é uma grande alegria nós podermos estar aqui, adentrando ao seu lar, com a tua permissão, para nós falarmos da Palavra de Deus. Nosso muito obrigado desde já, e eu gostaria de convidar você que nos assiste no dia de hoje, para nos acompanhar nas leituras. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nas leituras que nós faremos na Palavra de Deus. O nosso tema de hoje, tema da mensagem de hoje é Cristo, a rocha eterna. Nós vamos ler algumas passagens, alguns trechos da Bíblia e vamos desenvolver um pensamento em cima dessas passagens, né? Falando da firmeza que existe em Cristo Jesus, a única rocha eterna que nós podemos nos firmar. Acompanhe comigo a leitura no dia de hoje. Nossa primeira leitura ela se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo é 7, a partir dos versos 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Ele diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, nesse texto o escritor sagrado ele nos dá uma visão, um panorama, usando ali como exemplo, o Senhor Jesus usando como exemplo um construtor, duas pessoas que têm disposição para construir uma casa, né? E ela fala, o primeiro verso ele nos dá, o Senhor Jesus ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente. Nós vamos ver, se nós vermos no Evangelho de Lucas, nessa mesma passagem, ele vai falar, todo aquele que ouve essa minha palavra e a pratica, é considerado como um homem prudente, cuidadoso, que tem zelo daquilo que está fazendo, né? E ele procurou ali o melhor local, e ele achou aquele terreno onde havia rocha firme, e ele cavou, e ele ergueu a sua casa. Ele estabeleceu ali a sua morada. E a Bíblia ela nos dá a mesma situação para os dois casos, né? O homem prudente e o insensato. O verso 25 ele diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então nós vemos aqui o primeiro construtor, o primeiro personagem dessa história, dessa parábola, que foi cuidadoso, foi zeloso em achar um local onde havia firmeza, e ele constrói ali a sua casa. E nós vemos que a Bíblia relata uma situação de dificuldade, ventos fortes, uma chuva, e ele vem e fala que deram com ímpeto, deram com força, com intensidade sobre aquela construção. Mas no final do verso ele diz, e a casa não caiu porque fora edificada sobre a rocha. No verso seguinte, o verso de número 26, ele conta a história também, ele está contando que um outro homem insensato, sem cuidado com aquilo que tinha em mãos para construir, e ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, e não coloca em prática, né, e não as exerce, é comparado ao homem insensato, que edificou toda a sua casa sobre a areia. Um local, a areia, nós sabemos que é um tipo de terreno que não há firmeza. Construções que são feitas na areia, elas têm sérios problemas, como trincas, rachaduras e também a queda propriamente dita. E a situação se repete no verso 27, a mesma situação que deu com ímpeto na primeira casa, que foi construída sobre a rocha, ela vem também sobre a segunda. E ele fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
sendo grande a sua ruína. Nós vamos trazer esse texto para a nossa realidade, para a nossa vida. E eu gostaria de perguntar no dia de hoje, para você que nos assiste, para você que nos ouve, aonde que você tem construído a sua fé? Aonde que você tem depositado a sua fé? Aonde que você tem alicerçado a sua vida futura? Aonde que você tem alicerçado o seu futuro, a sua eternidade? Será que você tem sido cuidadoso? Você tem procurado um local onde haja realmente um terreno firme, um terreno propício para a construção, onde haja uma rocha para ser firmado os alicerces da sua fé, para ser firmado os alicerces do seu futuro espiritual? Ou você tem sido descuidado, tem sido insensato, como a Bíblia nos diz? Você tem colocado a sua fé em qualquer ser humano, em qualquer pessoa, em qualquer instituição que apareça? Nós vamos ver no dia de hoje, nós vamos fazer a leitura de mais alguns textos, e nós vamos ver que a rocha eterna é Cristo Jesus. É só nele que nós podemos firmar a nossa fé e termos a certeza da nossa eternidade. Nós vamos fazer a leitura de mais alguns trechos. Convido você que pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, o capítulo é 10, versos 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 1 Coríntios 10, versos 3 e verso 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O escritor sagrado está fazendo menção do povo israelita quando peregrinou no deserto. E ele diz, colocando aqui estabelecendo a Cristo Jesus como a rocha. Bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O mesmo Cristo que veio e morreu por amor de cada um de nós, ele é colocado como a pedra espiritual, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, nós vamos ver, que foi rejeitada, e a palavra de Deus nos diz que a pedra que foi rejeitada pelos construtores, por aqueles que achavam-se entendedores das leis de Deus, das palavras do Senhor, rejeitaram a Cristo Jesus, mas a palavra de Deus nos diz que ele foi posto como a pedra principal. Aquele que foi rejeitado veio a ser a pedra principal, a pedra angular que sustenta todo o universo. Convido você também para fazer uma leitura no livro dos Salmos, capítulo 118 e o verso 22. Livro dos Salmos, capítulo 118 e o verso 22. Mais uma vez agora aqui sim falando de Cristo como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta toda aquela construção. Nós vamos pegarmos algumas construções antigas, é estabelecida uma pedra ali onde se dividiam as paredes nos cantos, né, a pedra principal da construção. E aqui o escritor sagrado ele coloca Cristo como sendo essa pedra principal. Verso 22 do capítulo 118 do livro de Salmos diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aquilo que o mundo hoje tem rejeitado mais uma vez, assim como aconteceu quando Cristo esteve aqui conosco, quando Cristo veio até esse mundo e ele foi rejeitado, foi exposto em vergonha, morrendo na cruz do Calvário, ainda até hoje o mundo o rejeita, mas ele foi colocado, foi estabelecido por Deus como a pedra principal, a pedra fundamental, aquele que nos dá firmeza, aquele que nos dá certeza de nós sabermos aonde estaremos na nossa eternidade. O único meio de nós deixarmos esse mundo
e partirmos para a eternidade ao lado do Senhor, é através de Cristo Jesus. É através da pedra angular, através da rocha eterna que é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá sustentação, é Ele que vai nos manter quando vierem os ventos, quando encherem-se os rios, quando as dificuldades da vida. Né? O primeiro texto que nós lemos, ele fala ali dos rios e dos ventos, são as dificuldades da nossa vida. São os problemas diários que nós temos, as dificuldades com o nosso trabalho, com os nossos familiares, com o nosso dia a dia, as dificuldades que nós temos conosco mesmo, com as doenças, com o sistema financeiro, com todas as dificuldades da vida. É Ele que vai nos dar sustentação e saber que nós podemos confiar e podemos aguentar firme, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá essa certeza. Cristo, a rocha eterna, é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta. Mais uma vez, mais uma leitura, convido a você que pode estar com sua Bíblia, a abrir no livro de Efésios, no capítulo 2, os versos 20 e 22. Livro de Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22. E aqui ele está falando aquele que chega até o Senhor Jesus. E o escritor nos diz, verso 20 do capítulo 2 de Efésios: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele diz que somos edificados nele, no fundamento dos profetas, fundamento dos apóstolos. Os apóstolos estão firmados em Cristo Jesus, Ele é o fundamento de todas as coisas. E ele diz no verso 21, no qual todo o edifício, você e eu, somos edifícios firmados na rocha que é Cristo Jesus. Se você, no dia de hoje, você ainda não tem feito essa decisão, se você não tem tomado essa posição ao lado de Cristo, não deixe passar mais essa oportunidade. Afirme a sua fé, deposite a sua fé diante daquele que pode todas as coisas. Aquele que morreu, sim, por amor de cada um de nós, mas que ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Aquele que veio e prometeu que um dia voltará para levar consigo todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Nós aguardamos esse dia. Nós sabemos que as profecias que falavam que o Senhor Jesus iria vir, que iria vir o Messias do Senhor, se cumpriu quando ele nasceu. E ele mesmo prometeu que ele voltaria. A palavra de Deus nos diz, as palavras do Senhor Jesus falando que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Quer dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar, mas voltarei. E nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Pode ser que Ele volte ainda no dia de hoje. Pode ser que Ele volte nessa noite. Pode ser que Ele volte nessa tarde. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós aguardamos, depositamos a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus. Aguardando a sua redenção, aguardando que Cristo venha e nos leve para os céus de luz. E hoje eu quero deixar o convite. Se você está assistindo esse programa no dia de hoje, que você possa tomar a sua decisão, que você possa depositar a sua fé em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. E como que eu alcanço, como que eu faço para depositar a minha fé, como que eu faço para ser um edifício edificado em Cristo Jesus, que é a rocha eterna? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e verso 19, ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Como nós chegamos a isso? Como que nós somos construídos, estabelecidos em Cristo Jesus? Através do arrependimento, através do reconhecimento que nós somos pecadores e estamos totalmente perdidos sem Cristo Jesus. Estamos sem a presença de Cristo, sem a salvação ofertada por Cristo Jesus, caminhamos a passos largos para o inferno, caminhamos a passos largos para a morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá um alerta: arrependei-vos e convertei-vos. Reconheça a sua posição como pecador, reconhecendo a nossa posição de necessitados, que não temos por nós mesmos forças e nem recursos para nós chegarmos a Deus. Reconhecendo que Cristo, Ele veio a esse mundo e morreu por amor de cada um de nós. E nós nos arrependemos e nos convertemos, deixamos a nossa velha vida, deixamos aquilo que é pertinente a esse mundo e vivemos agora firmados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz para serem cancelados os vossos pecados. Não deixamos de pecar, mas agora temos consciência daquilo que fazemos. Sabemos que temos agora alguém que intercede por nós ao lado de Deus Pai. No dia de hoje, se você ouve a minha voz, se você tem a oportunidade de estar mais uma vez aqui conosco nesse programa, eu quero convidar você a depositar a sua fé em sinceridade em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Aquela rocha que foi rejeitada pelos construtores, mas Deus o estabeleceu em um lugar de honra, Deus o estabeleceu como rocha principal da sua construção. No dia de hoje, se você tem a oportunidade de estar ouvindo a minha voz, de estar conosco aqui assistindo esse programa, não deixe de passar essa oportunidade. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, nós não sabemos o que nos aguarda, nós não sabemos as dificuldades que nos vêm. Os ventos que vão bater com ímpeto contra nós, as enchentes que vão nos atingir, as dificuldades da vida. Eu quero deixar hoje com você um convite para que você se achegue aos pés de Cristo Jesus. Faça uma oração sincera de arrependimento, reconhecendo a sua posição como pecador, assim como eu, como aqueles que estão na direção desse programa. Um dia nós nos achegamos a Cristo, não por mérito nosso, mas porque Deus se fez revelar a cada um de nós, da mesma forma que está se deixando revelar para você no dia de hoje. Que você possa sinceramente fazer a sua decisão e passar a eternidade ao lado de Deus em Cristo Jesus, firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. São os sinceros votos que eu deixo no dia de hoje e esse convite para que você tome a sua posição ao lado de Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver.
conselho de Deus que eu tenho para você no dia de hoje se encontra no livro de Malaquias. Você que tem a sua Bíblia pode até acompanhar comigo a leitura. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 e 7. O verso 6 ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O conselho de hoje eu gostaria de deixar para você que, por algum motivo, tem andado longe do Senhor, por algum motivo ainda não tem tomado a sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo aqui um chamado do próprio Senhor. Aqui ele fala, vós filhos de Jacó, mas nós podemos trazer isso para os nossos dias, no dia de hoje. E uma verdade absoluta é o que está no versículo 6, no versículo 6, que ele diz, o próprio Senhor falando, porque eu, o Senhor, não mudo. E esta é a razão por que não somos consumidos. Essa é a razão por que hoje ainda a palavra de Deus ela é pregada. A misericórdia do Senhor, a imutabilidade do Senhor Deus. O Senhor prometeu e Ele cumprirá. O Senhor não muda. E o verso 6 ele diz, desde os dias dos vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim. O Senhor está chamando a você e a mim. Quem pode resistir ao chamado do próprio Deus? E Ele diz que desde os tempos antigos nós nos desviamos, os seres humanos se desviam. O Senhor tem feito de tudo para buscar o ser humano, para trazê-lo para perto de si. Então, no meu conselho, o conselho de Deus no dia de hoje é que você torne aos braços do Senhor. Se você não fez ainda, não tomou a sua decisão, que você tome a sua decisão no dia de hoje. Se você já é crente no Senhor Jesus e por algum motivo, seja ele qual for, tem andado longe do Senhor Jesus, torne aos braços do Pai. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem de Deus foi entregue. Talvez seja a última mensagem que você vai ouvir hoje. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E você preste bem atenção naquilo que você ouviu, faça uma reflexão no seu coração. Jesus quer te salvar. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona e manda seu pedido de oração, que nós vamos orar por você. Nós temos um grupo grande de irmãos que é consagrado para orar por você. Coloca o seu nome, o nome de quem precisa da oração, da família, amigos, parentes, e nós vamos colocar no grupo, tá bom? Temos também aí, visita os nossos canais aí, o YouTube e o Facebook, você adiciona lá o programa Viver é Cristo Oficial, e você vai assistir essa mensagem e muitas outras, tá bom? Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, aqui no centro. Nós temos todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Todas as quartas-feiras nós temos a reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você, tá bom? E nós vamos receber você com muita alegria. Temos outro trabalho também ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, também todos os domingos, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Nossos irmãos estão lá aguardando a sua visita. Chega até ali, que você vai ser muito bem recebido e eles vão orar por você. Aparece aí na sua tela também Emaús. O que é Emaús? É um curso bíblico que vem a lição da Bíblia e vem a explicação da lição. E junto com a explicação, depois vem as perguntas. E isso, se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Agora eu vou despedir de você e o nosso irmão Eduardo vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Convido a você a fechar os seus olhos e vamos nos dirigir a Deus com a palavra de oração. Santíssimo e eterno Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos, ó Pai, na casa desses telespectadores para trazer a Tua mensagem. Mensagem essa de salvação, mensagem de arrependimento, ó Pai, para a salvação dos pecadores, assim como o Senhor alcançou a cada um de nós. Nós temos o desejo, ó Pai, que mais e mais pessoas se entreguem ao Senhor Jesus. Sabemos que Cristo é a rocha eterna que foi estabelecida pelo Senhor
e só nele e através dele que nós alcançamos a tua misericórdia. Rogamos, ó Pai, a cada pessoa que tem assistido esse programa, cada pessoa que está envolvida nesse trabalho, aqueles que nos ouvem no dia de hoje, que o Senhor possa estar visitando cada lar, ó Pai, cada pessoa que tem estado conosco, que tem dado o privilégio de nós adentrarmos nos seus lares. Que o Senhor esteja visitando cada um, ó Pai, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e que a Tua palavra, ó Pai, não por mérito de nenhum de nós, mas que a Tua palavra por mérito de Cristo Jesus, que é o único redentor dos nossos pecados, que ela possa vir suprir a cada coração, que ela possa vir trazer arrependimento a cada coração. Agradecemos por tudo, Senhor, entregamos cada pessoa que tem estado conosco no dia de hoje nas Tuas mãos. Agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.